Presença para vocês aqui também presencial, vou descer aqui um pouquinho, apresentar aqui para o pessoal que está nos acompanhando no YouTube. Esse é um livro que eu escrevi, onde a gente fala sobre dons espirituais. 7 olhos de Deus são 7 formas, 7 revelações de como você enxerga o mundo espiritual ou como que Deus se comunica com você, né? Aqui vai falar de visão, de profecia, de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, sono, sonho profundo, todas essas arrebatamento consciente, inconsciente, tudo e um pouco mais. 348 páginas, com muito grego, com muito hebraico, com procurar aqui muita imagem colorida, né? Tá vendo aqui a representação do sono. Então, gente, experiências próprias ao longo desses 20 anos de ministério, eu conto aqui nesse livro, chaves também de revelação para você usar com libertação. Então, é um livro para você que é obreiro, você que é pastor, você que é líder, aprofundar mais ainda no entendimento bíblico. Discernimento de espírito mesmo é um dos capítulos que tem mais conteúdo, né? E no discernimento de espírito eu falo que existem pessoas que conseguem discernir o mundo espiritual através do cheiro, do paladar, do tato, do olfato, dos 5 sentidos sentidos naturais que também são espirituais. Então eu conto tudo aqui nesse livro. Essa parte aqui mesmo aqui dessa imagem é a parte onde eu falo sobre visão. Onde que as visões são projetadas no nosso cérebro? Aí eu faço sempre um link, uma abordagem com a ciência, né? Como que diferencia uma visão de uma imaginação sua? É coisa da minha cabeça ou é Deus que está me falando? Então, desse livro 7 Olhos de Deus, você encontra tudo isso. Se você quiser adquirir, o link está aí nas descrições abaixo do Mercado Livre. Você compra e abençoa, tá bom? Deixa eu mostrar aqui de pertinho para vocês verem como é que é. Pessoal, vocês aqui da igreja e todos também da internet, eu quero dar um aviso já de começo para vocês. Neste próximo domingo agora, nós resolvemos não fazer o culto aqui à noite. Por quê? Porque nós vamos ter o batismo nas águas de manhã, lá numa chácara em Aparecida de Goiânia, que é a chácara onde a gente fez o ano novo, né? E o que acontece? A gente pagou para ficar um dia todo, né? Não sei, é lá? É não? É não? Então é em outro lugar, que eles vão mandar a localização. Mas é uma chácara. A coisa é o seguinte, nós pagamos, e aí o batismo vai ser 10 horas da manhã, certo? Tem umas 11 pessoas para batizar. O que acontece? Depois nós vamos fazer almoço. E aí o pessoal queria aproveitar um pouquinho da piscina depois. Que hora que é o nosso culto aqui no domingo? 18 horas. Se a gente sair de lá 3 horas, por exemplo, da tarde, que não é isso que a gente vai sair de lá, o que vai acontecer? Você vai falar, não, eu vou passar lá em casa, vou tomar um banho. Não, eu já conheço crente, nossa igreja é pequena, vai vir quem para a igreja? Quase ninguém. Só eu, praticamente. Então, pensando nisso, e para a gente já ter um tempinho mais para aproveitar lá então, a gente vai ficar por lá. A gente leva uma caixa de som, há um momento de louvor lá, né? Vai ter o batismo e tudo. É um momento também de ser igreja, irmão. E aí, eu estou estendendo para todos vocês o convite para ir, para passar esse momento de comunhão com a gente lá, almoçar com a gente, tá? E aí, você que pode, você que tem condição, leva o kit crente, um refrigerante e 1 quilo de carne, para a gente fazer um churrasquinho lá, tá bom? Então, faz isso, leva para ajudar a gente lá. Então, é isso. E vocês aqui do bairro, aqui que está morando aqui no bairro, vá também, se esforce para ir, vai ficar lá o dia conosco lá. E aí acaba a tarde, depois do almoço, que a gente passa esse tempinho lá
batendo papo, conversando, jogando conversa fora, você vem para casa cedo ainda. Então, esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é que nós vamos começar os nossos 10 dias de oração no dia 23 de setembro. 10 dias de oração, que é o período que a gente chama de Rosh Hashanah, cabeça do ano. E esse período é onde o próprio Deus vai abrir os céus para nos abençoar. Então, outro aviso é isso. Vai ser 5 dias de oração aqui e 5 dias também lá na congregação de Aparecida de Goiânia. Vamos fazer um pouco lá e um pouco aqui. Né? Metade lá e metade aqui. E aí a gente vai estar avisando para vocês, tá? E nesses 10 dias, a partir do dia 23, vai dar numa terça-feira o dia 23, já até sei. A gente vai fazer 1 hora de oração todo dia, tá? Até no dia que for o culto aqui, que der numa quinta-feira, a gente pode começar o culto até um pouquinho mais tarde, no meio da semana, para a gente fazer só oração, ser só oração. Porque todas as pregações concernentes ao Yom Kippur, eu já estou fazendo antes. Hoje nós vamos ter aqui a 3ª ministração. E esse ano, infelizmente, não vai dar para pregar tudo que eu queria pregar. Mas, até lá, a gente vai ter muito conhecimento ainda aí, certo? Então, no dia 23, nós vamos começar o nosso propósito de oração, vai ser 10 dias aqui, 10 dias lá. Vocês do bairro aqui, da igreja aqui, no dia que for lá em Aparecida, eu sei que não vai dar para todo mundo ir, ou quase ninguém ir, não tem problema, nós vamos transmitir os 10 dias também pelo YouTube, tá? Mas é um convite para você vir para a igreja orar. 1 hora de oração, irmão, não vai doer nada em você. Então, se preparem para fazer esses 10 dias de oração conosco aqui, e eu tenho certeza que vai ser bênção, tá? Vou fazer um resumo aqui rápido. Na primeira ministração que eu falei do Yom Kippur, eu falei sobre o Yom Kippur no sentido um resumão. Falei que o Yom Kippur é dias de juízo, dias da abertura dos livros. Nesse resumão eu falei uma série de coisas que a gente agora está destrinchando todo o culto. Semana após semana, nós estamos pegando um assunto daquele lá e falando. Pois bem, na primeira ministração fiz esse resumão para falar o que é o Yom Kippur. Na segunda ministração, que foi agora domingo passado, eu preguei sobre o livro da vida, o Yom Kippur e o livro da vida. Inclusive falei sobre os dias de juízo, porque sempre quando aparece essa teologia de livros abertos, é para julgar obras. Falamos sobre isso, e isso deu entendimento de Êxodo 32, o início, a origem do Yom Kippur, dentro do entendimento bíblico e também judaico. E aí, falamos sobre o que é ter o nome escrito no livro da vida, tanto na visão judaica como na visão cristã. E hoje, então, nós iremos abordar, sabe que tema? 10 dias de Techuvá. 10 dias de arrependimento. Por que Deus deu esses 10 dias para a gente? A gente vai ouvir um pouquinho, tá bom? E não é eu que vou ministrar não, vem Joab. É o Joab que vai estar ministrando. Tem que treinar esses meninos, né? Então, ele vai começar, tá? Fica à vontade, Joab. Graças e paz, amados. Boa noite. Amém? Como o apóstolo estava falando ali, hoje eu vou dar uma explicação sobre os 10 dias e o que esses 10 dias representam, né? Que é os 10 dias que antecede o Yom Kippur. Vamos começar aqui fazendo uma oração para que Deus possa vir nos abençoar. Pai, muito obrigado, Senhor, que o Senhor se faça presente neste lado espiritual para ela, Senhor, para que possa te entender cada vez mais, Senhor. Pai, que o Senhor, Pai, vem tirando todo tipo de constrangimento, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os 10 dias de retorno. Aqui eu tenho um versículo-chave que vai dar início a tudo isso que eu quero falar, que é Isaías 55, 7.
vou estar lendo aqui. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Esse aqui é o versículo-chave que nós temos hoje, que vai falar explicitamente sobre a techuvá. Mas o que é a techuvá? E é exatamente isso que eu vou mostrar aqui. Para não perder de costume, nós temos aqui as grandes imagens, né, que o apóstolo ensinou para nós, que fica interessante o entendimento. Vamos aqui botar a nossa primeira imagem aqui. Deixa eu tirar isso aqui, né? Perfeito. Techuvá. Techuvá tem um significado de arrependimento, resposta, volta e retorno. Na raiz, que é chuve, tem um significado voltar, restaurar e retornar, que é exatamente o que está dizendo aqui em Isaías 55, 7. Vamos ler novamente Isaías 55, 7 e vamos tentar encaixar ali, aquelas palavras. Deixe o ímpio e o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. O quê? Volta ao Senhor, ou retorna ao Senhor, porque grandioso é em perdoar. Aqui, essa palavra techuvá, ela é como um substantivo que aparece na literatura rabínica, no Novo Testamento, mas a raiz é chuve, que permeia todo o Antigo Testamento. Eu vou estar lendo aqui bastante aqui o meu esboço, porque é basicamente isso. É basicamente para ensinar mais e mostrar o significado e o que significa techuvá e a sua raiz, certo? Ela tem um duplo sentido, que voltar, ideia de regressar a um lugar ou retornar para Deus. O segundo sentido que ela dá é dar uma resposta, agir ao chamado divino. Ou seja, a techuvá aqui, ela é um movimento de retorno a Deus e um movimento de resposta a Deus. Muitos aqui já estão entendendo o que eu estou explicando aqui, ou está meio complicado? Eu estou falando muito rápido. Tá tranquilo? A ideia de techuvá, que é retorno e arrependimento, está em muitos versículos do Antigo Testamento, que eu fiz uma separação aqui de alguns versículos, que é esse de Isaías 55, e tem um aqui em Ezequiel 18, 30 e 32. Eu vou ler um pedaço aqui. Arrependei-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, porque não tenho prazer na morte do que morrer, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Essa aqui é uma essência da techuvá, que é retornar. Convertei-vos e vivei, voltar e retornar. Vamos ler mais um? Joel 2, 12, 13. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto. Aqui nós temos mais um significado de techuvá, que é o arrependimento. Oséias 14, 1, 2. Convertei-vos, ó Israel, ao Senhor teu Deus, pelos teus pecados tens caídos. Mais um aqui sobre a techuvá, certo? Vamos agora dar uma aprofundada mais no que significa a palavra techuvá, porque na original elas são separadas por letras, e eu vou apresentar mais uma letra aqui, que é a primeira letra. Vamos passar para a próxima imagem. Perfeito. Essa aqui é a palavra, é a primeira letra, que é
Shin, que ela tem um simbolismo de fogo, mudança, dente, celeridade, ensino, Shalom, Adonai. Representa o fogo que transforma e o que nos ensina. Vamos para a próxima imagem, que é a segunda letra. Acho que essa aqui é a segunda letra. Certo. Que é a letra mais usada aqui nas ministração do apóstolo Eliseu, que é a letra Vav, que tem o significado de gancho, conexão, e também é a sexta letra do alfabeto, que simboliza o homem, porque o homem, né, todo mundo sabe, e a potência entre os céus e a terra, que conecta o homem com Deus. Vamos para a terceira letra. Pode passar a imagem. Aqui nós temos a terceira letra, que é Bet, que tem um significado de casa e família. Representa a volta para casa, o retorno à família de Deus. Vamos para outra imagem também, que vai ser a junção dessas letras, que nós temos as três letras de Shuv, que é aquela na raiz original, que representa o fogo do arrependimento. Shin, que nos leva, Bet, a casa do Pai Celestial. Nós temos também aqui a mudança de rota. Amém? Porque, vou botar aqui novamente. Mas agora, por que os 10 dias? Porque aqui nós temos que ter os 10 dias. Separei aqui Levítico 23 e até o 24. Disse então o Senhor a Moisés, no 24, disse também aos filhos de Israel, no 7º mês, o primeiro mês do mês, será para vós o primeiro dia do mês será para vós dias de repouso solene, memorial a anunciar ao toque do shofar, trombeta, que convoca a reunião do povo em santidades. Levítico 23, 26 e 27. O Senhor falou a Moisés e disse, 27, mas o 10º dia do mês, do 7º mês, do 10º dia do 7º mês é Yom Yaquipurim. Yom Yaquipurim, certo? O dia da expiação da propícia. Tereis santas assembleias, jejuarei e apresentareis oferenda queimada a Yahvé. Certo? Aqui ele fala porque dos 10 dias. Ele fala que nós temos que entrar em jejum e apresentar oferendas, apresentar ofertas a Deus nesse período de Yaquipurim, nesse período de Yom Kippur. E é exatamente isso que está aqui. Entre o 1º e o 10º dia do 7º mês é chamado de Tishrei, que é nesse espaço de tempo que tem os 10 dias. Vamos falar aqui do dia 1º e o 2º, dia de juízo e abertura dos livros. Do 3º ao 9º, retorno a Deus, oração, arrependimento, obras de justiça. E temos o 10º dia, que é o dia do Yom Kippur, que é o fechamento dos livros. O apóstolo já fez uma ministração sobre o Yom Kippur. Agora eu quero passar aqui na Bíblia alguns episódios que falam sobre o porquê 10 dias. No pensamento, primeiro nós vamos ler aqui no pensamento judaico, que é a letra Yod, que é a 10ª letra do alfabeto. Eles dizem que a 10ª letra do alfabeto está ligada às mãos, porque nós temos 10 dedos
e isso está ligado à mão, que é exatamente isso, no entendimento hebraico. Na tradição rabínica, isso associa ao fato de que Deus age com perfeita e totalidade. O número 10, de 10 dedos na mão, é o entendimento como reflexo da plenitude de criação de Deus, assim como os 10 mandamentos. O 10º dia do mês. Vamos ler aqui, que é o Yom Kippur. Nós lemos ali em cima. Eu estou falando muito rápido, acho que está dando para entender. Levítico 23, 7. Porém, os 10 desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligirei a vossa alma e ofereceis oferenda queimada ao Senhor. O 10 aqui, ele representa a plenitude do juízo e o clímax dos dias terríveis, quando o povo é convocado para se humilhar diante de Deus. Então, vou dar mais umas explicações aqui agora, vou sair lendo vários versículos que explica sobre esse número 10 que tem na Bíblia, que é, vamos ler aqui, que fala sobre os 10 mandamentos. Êxodo 34, 28. E esteve ali com Jesus, esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu-os na tábua as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Esse aqui, mais uma representação do porquê o número 10 na Bíblia, que significa que é a totalidade da lei de Deus. Mais uma que é o dízimo, Malaquias 3:10. Trarei todos os dízimos à casa do tesouro, para que nele haja mantimento na minha casa, e depois farei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e eu não vos abrirei as janelas do céu, e nem derramar sobre vós uma bênção, tal qual delas venha vos adver a maior abstenção. Aqui o 10 ele tem um simbolismo de 10% que nós devemos entregar para Deus, como ele tem parte de totalidade disso. Ele é... Esse negócio no celular, meu Deus do céu. Esqueci de imprimir o esboço, mas ficou muito bom. Entregar a parte de Deus que ele merece. Vamos para mais um aqui. É meio chato, gente, mas vamos entendendo aqui. Alguém está entendendo? Está com sono? Alguém está com sono? Glória a Deus. Números, que fala sobre as 10 provocações no deserto. Números 14 e 22. Porque todos os homens que viram minha glória e os meus sinais que eu fiz no Egito e no deserto, e me tentaram já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Aqui nós temos mais uma representação do número 10, que é o limite da paciência de Deus. Que ele diz que já tentei várias vezes, mas ninguém me escuta, meu Deus do céu. O número 10 agora no pensamento judaico. O número 10 aqui no pensamento judaico, Yom Kippur, que é no 10º dia, no judaísmo, os 10 dias entre o Rosh Hashanah e o Yom Kippur são os 10 dias que Deus ele abre os livros, que foi a ministração que o apóstolo Eliseu fez no domingo. E o número 10 é visto como um número de completude divina. Deus criou o mundo por meio de 10 palavras, Israel recebeu 10 mandamentos,
Assim, para os judeu, 10 representa a totalidade e ordem divina e plenitude. Agora, nós vamos passar aqui para mais uma explicação do que significa esse número 10, só que dessa vez nós vamos falar o 10 no hebraico. O número 10 em hebraico, que é Ezer, que é no feminino, que é o masculino, que é o Assarar. A letra do 10, que é Yod, letra 10 do alfabeto hebraico, que tem uma pequena forma considerada uma semente de todas as letras, simboliza a mão de Deus, como eu expliquei lá naquela outra parte, que é o outro entendimento. Ou seja, no hebraico, Yod é 10, que significa a mão de Deus iniciando e completando todas as coisas. Em resumo, aqui na Bíblia, o número 10 é a completude do juízo, completude da lei, entrega da parte divina de Deus. No judaísmo, o 10, ele tem a representação da totalidade, da perfeição, a conexão com a criação e o julgamento. No hebraico, ele tem a representação de uma mão, que significa, que tem significado de semente da criação. Agora nós vamos passar para outro ponto aqui também, que é mais uma vez sobre o número 10, que é o que nós estamos falando, que é sobre a Teshuvá, e por quê, e Deus ele quer falar sobre esses números 10, certo? Vamos ler aqui no Novo Testamento, 10 no Novo Testamento. No primeiro, 10 virgens, Mateus 25:1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Aqui, mais uma vez, o 10 representando a plenitude da comunhão do que esperas. Vamos para mais uma. As 10 moedas perdidas. Lucas 15:8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Aqui, as 10 moedas têm uma representatividade de completo e valioso. Porque se a gente está, como se dizer, com 100 real aqui, e você está precisando de 100 reais para ir embora, e tem que emprestar 1 real para alguém, aí você não vai embora. É exatamente isso que está significando aqui. Essas moedas, ela é a totalidade que é quebrada. Os 10 leprosos. E entrando em uma certa... Lucas 17:12, perdão. E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Os 10 leprosos aqui têm uma condição de humano caído, porque todo mundo conhece a história dos 10 leprosos. Os 10 foram abençoados, os 10 receberam, mas somente um teve a capacidade de ir lá e agradecer a Deus pelo que ele fez na vida desse leproso. Então, o 10 aqui, ele nos ensina sobre a completude da cura, que não está apenas no corpo, mas também o quê? Na gratidão. Foi exatamente isso que um dos leprosos fez. Ele retornou lá e agradeceu a Deus. Mais um aqui, quarto aqui, é a besta com 10 chifres. Apocalipse 13:1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças
um nome de blasfêmia. Aqui, mais uma vez, o 10 representando. E dessa vez ele representa um poder. Só que esse poder aqui é um poder mal direcionado. É um poder com a completude do poder humano que se revolta contra Deus. Vamos para mais uma. Sim, vamos continuar aqui. Deu uma perdidinha, mas está ok. 5 aqui, a conexão com a tradição judaica. Assim como no Antigo Testamento, o 10 é complemento, é completude, juízo e ordem, no Novo Testamento, o 10 aparece em contexto de preparo para o juízo final, redenção do que estava perdido e também representação de poder terreno em oposição ao reino de Deus, no hebraico e grego. 10 em grego, ezer, no hebraico, deca, usado em todas as referências do Antigo, do Novo Testamento. Vou fazer só um resumo aqui. 10 virgens, totalidade que espera o noivo. 10 moedas, totalidade do valor, cada alma importa. Os 10 leprosos, totalidade humana, mas um só com a fé completa. Os 10 chifres, plenitude do poder terreno em rebelião contra Deus. Assim, no Novo Testamento, o número 10 continua simbolizando completude, mas agora aplicado ao reino de Deus. Vou falar aqui também um pouco sobre a Tishrei, que tem o significado do mês. Certo. Tishrei. O que significa Tishrei? Tishrei é o primeiro mês do calendário civil judaico, que é o calendário civil judaico. Quando se conta os meses como em Rosh Hashanah, mas é o 7º mês do calendário religioso. Ele geralmente cai entre setembro e outubro no calendário gregoriano. Tishrei não é originalmente hebraica, mas aramaica e acadiana. Vem do acadiano Tashritu. Acho que é assim que se pronuncia. Que significa o começo ou início, que está conectado com Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano. A importância bíblica de Tishrei. Tishrei é o mês mais carregado de festas bíblicas. Primeiro Tishrei, Rosh Hashanah, a festa das trombetas e o dia do juízo. 10º de Tishrei, Yom Kippur, dia da expiação. Por isso, Tishrei é visto como um mês de justiça, do arrependimento e também da alegria, pois termina em Sukkot, a festa da colheita e da presença de Deus. Eu acho que eu falei muito rápido, acho que não deu nem para entender o que eu quis explicar, mas basicamente é só isso, tem muito mais coisas a se aprofundar no que significa os 10 dias e por que Deus escolheu os 10 dias. E isso é bem importante. Eu fiquei de trazer mais coisas, eu falei muito rápido, porque é exatamente isso que eu queria fazer. Foi só uma explicação assim por cima, lendo mesmo e explicando. Glória a Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé.
Vamos estar fazendo uma oração. Eu vou pedir para o apóstolo Eliseu estar me ajudando aqui também, se ele puder. Pai, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha nos abençoando, Pai, nesses 10 dias, Deus. Como foi falado aqui, Pai, que esse é um começo, Senhor. Estes 10 dias, Pai, representa tudo, representa muitas coisas, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa vir nos abençoando, Pai, vir nos tocando, Senhor. Nós estamos próximos, Pai, desses 10 dias, Pai. Que o Senhor, Pai, vem tocando e nos dando liberdade, Senhor. Que o Senhor, Pai, abençoe a vida de cada um que está aqui neste lugar, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa tocar, Pai, possa multiplicar, Senhor. Pai, que o Senhor, Pai, possa vir, Pai, dando liberdade espiritual para essa pessoa, Pai. Pai, que essa pessoa, Pai, possa vir ter entendido e compreendido da Tua palavra hoje, Senhor. Pai, que o Senhor, Pai, vem dissipando, Pai, todo tipo de cortina de fumaça, Pai, nessas mentes, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa vir abençoando, Pai, cada vez mais, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, vem gerar arrependimento, aquebrantamento em nossos corações, Pai. Que no nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que nós estamos gerando durante esse mês, que o Senhor, meu Pai, faça se manifestar. Recebe, meu Pai, o nosso aquebrantamento, o nosso arrependimento. Recebe, Senhor, o nosso clamor, a nossa oração. São dias dos quais o Senhor está nos chamando-nos a retornar, a voltar ao Techuvá, a voltar para a tua casa, a voltar para os teus caminhos. Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu te peço, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, olhe para nós com aqueles olhos de amor, e como aquele filho pródigo que voltou e foi abraçado pelo Pai, foi restaurado pelo Pai. Nesses dias, meu Pai, nós queremos retornar, nós queremos voltar, meu Pai, e voltar, meu Pai, para receber de Ti o perdão, para receber a restauração, para receber a cura. Visita cada pessoa, Pai, que está aqui neste momento, tantos que estão aqui presencial, como aqueles que nos acompanham através da internet. Senhor, que no nome de Jesus, Pai, a Tua glória se manifeste na vida dessa pessoa, para restaurar a vida, para restaurar a família, para restaurar tudo, meu Pai, que está fora do lugar na vida dessa pessoa, Pai. E que no nome de Jesus, meu Pai, esses dias, meu Pai, que nós estamos vivendo, sejam dias de mudança de mentalidade, de mudança, de arrependimento, de voltar para a casa do Pai. Senhor, leva-nos, meu Pai, novamente à casa do Pai. Nos dê um regresso, nos dê um retorno de bênção, de vitória, de conquista, meu Pai. E que no nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que nós estamos gerando nessa fé, neste propósito, que o Senhor, meu Pai, venha nos surpreender. É o que nós te pedimos essa noite. Que no nome de Jesus, meu Pai, toda sorte de bênção, meu Pai, venha sobre nós. Manifesta-se, revela-se e faz, meu Pai, milagres acontecerem, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Senta aí, irmão, um pouquinho. Aleluias. Irmãos, quem dera, né, eu vendo o Joab aqui, nessa ousadia ministrando, quem dera que quando eu comecei eu fosse tão bom assim, né? Foi muito bom. Quando eu comecei a pregar em célula, né? Pregava 5 minutos, para mim parecia uma eternidade, fora que eu me atrapalhava todo. Aí quem vê hoje eu pregando, prego 1h30, 2 horas, e o povo fica enchendo meu saco às vezes, tá bom. Aí eu comecei assim, e eu percebo que ele já começa um passo à frente, né?
porque eu não tinha toda a estrutura que tem hoje, não tinha as tecnologias de buscar, de pesquisar que tem hoje, mas, independente de tudo isso, o que se sobressai é o dom, né, que tem que ser desenvolvido. E é isso que a gente está fazendo agora e vai fazer com os obreiros aqui da igreja, né? Porque o povo quer ver só eu pregar, viu, irmã Maria? O povo só quer ver eu. Não, meu irmão, deixa outros também, tem que dar espaço para outros, né? Então, o propósito da nossa igreja, da Cavod, é fazer isso também, deixar os outros desenvolver. E essas ministrações sobre o Yom Kippur, pastores não entendem? Então, tem cada ministração que os pastores não conseguem entender, quanto mais quem está começando agora, né? Mas o Joab já caminha conosco há um bom tempo, já está ouvindo essas coisas, eu preguei essas coisas há alguns anos já, mas é isso, que Deus seja louvado na vida do Joab. Irmãos, eu quero aqui junto com vocês ler, põe ali para nós, Joab, no telão aqui, Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 10, nós temos Cornélio. Cornélio, um gentil, um pagão, que ele está praticando um judaísmo, vamos dizer assim, vou usar essa expressão, porque ele está orando, a hora que ele vai orar é a hora de tarde, a hora do sacrifício do incenso, chamado também a hora do incenso, dentro da tradição judaica é oração de Minhá, que é a hora do judeu parar, entre meio-dia e meia até 18 horas, vai no templo para oferecer um sacrifício. E Cornélio, além dele estar orando, pedindo uma resposta para Deus, ele também é um homem que ele está desenvolvendo uma das coisas mais poderosas que há dentro do entendimento judaico. E olha que Cornélio, ele está na dispensação da graça, né? E Deus vai responder ele. Ele está praticando um negócio chamado Tzedakah, que é o que a gente vai falar na próxima ministração, quinta-feira que vem, no caso, né? E são essas coisas que nesse período agora que nós estamos vivendo, que a gente vai entrar agora literalmente de cabeça a partir do dia 23, em 10 dias de oração, é o período onde o povo de Deus, povo de fé, fazem as suas melhores ou maiores contribuições. As melhores e maiores contribuições. Porque como eles acreditam que são os dias que Deus abre os livros para... Eu falei aqui domingo sobre esses livros, para registrar o nosso nome, para escrever o que é que a gente está fazendo ou deixa de fazer. Então, o que eles acreditam? Nesses 10 dias, é aí que eu vou fazer mais ainda. Porém, Cornélio não está nesse período do Yom Kippur. É isso que eu quero dizer aqui só, nesse breve comentário. Ele não está nesse período do Yom Kippur, mas ele está desenvolvendo a prática de ofertar, de ajudar, de contribuir. E aí, o que a gente vai ler aqui, quando o anjo chega para ele e vai conversar com ele, o anjo vai dizer algumas coisas que são interessantes, né? Vamos ler. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime militar, conhecido como italiano. Centurião está falando do cargo que ele tinha militar. Inclusive, 100 vem de 100, do número 100. Ele comanda até 100 homens. Ou seja, 100 soldados ele mandava. Por isso que é centurião. Tá? E esse homem, então, militar, era um homem que tinha fé. Ele esperava uma resposta de Deus. Põe o próximo versículo aí, Jó. E aí,
o versículo 2, vai dizer o seguinte: esse homem, ele era piedoso, temente a Deus, assim como toda a sua família. Percebe que o amor, a caridade, o bom coração dele, ele consegue passar isso para a família? E ao mesmo tempo o texto sugere que vem de família também, né? Então, veja só, ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres. Isso aqui é o que o Antigo Testamento, o ensinamento judaico vai dizer sobre tzedakah. Tzedakah literalmente significa as ações de justiça, e seja ela qual for. No caso dele aqui, a ação de justiça dele é dar dinheiro para os pobres. Só que tzedakah não é só eu chegar e dar dinheiro ao pobre, não. Não é só isso, não. A maior tzedakah é quando, sabe aquele papo de coach, aquele papo de gente inteligente, né? Em vez de você dar o peixe, ensinar a pessoa a pescar. Então, tzedakah é isso. É fazer com que a pessoa seja independente para não ficar esse peso sobre você. Mas é lógico, irmão, tem hora que não dá tempo da pessoa esperar para pescar, porque a pessoa está num momento precisando agora, para ontem, para comer ontem. A fome não espera. Então ele dava ajuda financeira aos pobres e buscava continuamente a Deus em suas orações. Duas coisas então ele fazia aqui no mínimo: ajudava os pobres com o seu dinheiro e também orava. Põe o próximo versículo, João. Aí, certo dia, por volta de 3 horas da tarde, aí é o que eu estava falando de Minha, ou a oração de Minha, que era entre 12:30 até as 18 horas. É a hora que o judeu para, no caso, até hoje acontece isso lá. Quando eu fui em Israel, eu pude acompanhar um grupo que estava fazendo essa oração aqui da tarde. Essa oração da tarde, normalmente, você vê, pega o altar de Elias. Lembra de Elias? Os profetas de Baal, os profetas de Azer e Elias no altar? À tarde. Você pega no Novo Testamento, Zacarias, o sacerdote, que ele está acendendo o incenso e o anjo aparece. Porque incenso e oração da tarde está tudo conectado. E há muitas passagens bíblicas que não dá tempo de eu falar aqui. A hora que Abel e Caim foram levar as ofertas para Deus, era a mesma hora. Então, tudo tem a ver com esse momento aqui, a hora da tarde, ou a oração da tarde, tá? Que é Minha. Ele recebeu uma visão. O que ele fez? Recebeu uma visão. Inclusive no livro eu falo sobre essa passagem aqui, tá? No livro eu falo sobre essa passagem aqui. Aí eu dou as palavras gregas, tudo para você entender. De forma clara, ele viu o anjo de Deus, que se aproximando dele, o chamou. Cornélio. Vem o próximo, João. Estarrecido. E aqui, lá no livro, eu falo dessa palavra estarrecida, em êxtase, impactado, sei lá, usa qual expressão que você quer. E com os olhos fitos do anjo, indagou: quem é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunicava: as tuas orações e as tuas o quê? Essa palavra é ruim, irmão. Essa palavra é muito ruim. Aquela outra tradução lá, ajudas financeiras, é melhor. Mas essa palavra aqui no grego é eleer mossune. Eleer mossune significa, diga comigo, misericórdia, compaixão ou piedade. A misericórdia, a compaixão e a piedade em forma de quê? De ajuda financeira. Inclusive, eleer
mosuné, vem de elos. Elos significa aliança. Aí pega as raízes todas do grego, você vai encontrar aliança de amor no grego. Ou seja, a pessoa que tem esse coração para ajudar os necessitados, e necessitado aqui não é uma condição só da pessoa ser um pobre financeiramente falando. Necessitado é necessitado, no geral. Então, essa palavra aqui diz muito no mundo espiritual o que você faz. E aí eu escrevi, na verdade escrevi 2, estou no 3º livro, que é uma continuação do outro, que não é esse que eu apresentei, tá? Aonde eu falo sobre dízimos e ofertas. Já escrevi 2. Está um aí já na mão da editora, e acho que o mês que vem ou depois, uns 40 dias aí, está pronto. Primeiro. Aí vem o segundo, aonde eu falo sobre roubar a Deus. O que é roubar a Deus lá? Malaquias 3:10, aquelas passagens bíblicas lá. É possível, irmão, eu fazer uma oferta, seja para uma pessoa na igreja, e mesmo assim não honrar a Deus? Será que é possível? Totalmente. É. E, basicamente, o 1º e o 2º livro, eu vou falar sobre esse conceito, sobre os ladrões de Deus. Ou seja, os que roubam a adoração por trás, o significado por trás das coisas. E eu falo de tanta coisa que você... Meu Deus do céu. Falo até no 2º livro, eu falo até da caixinha de ofertas que Judas Iscariotes roubava. Aí eu dou grego, te apresento o que significava, o que ele estava roubando. Eu falo de Ananias e Safira, por que eles roubaram. Tem um monte de interpretações. E tem essa lá também, de Cornélio. Só que o Cornélio é um bom exemplo. Ele está dando ajuda aos pobres e ele não rouba a Deus. Porque, na verdade, o que ele está fazendo não é quem está recebendo, lógico, a pessoa que recebe, está recebendo o dinheiro. Mas no mundo espiritual, ele é mosuné, piedade, misericórdia e compaixão. Então, quando o anjo, porque tu acha que Deus vai receber dinheiro lá no céu? Não. Não vai. Todo fluxo financeiro, todo dinheiro, para Deus, o dinheiro terreno para Deus, isso é sujo. Aí eu explico isso também, que Jesus fala isso em Lucas 16. Mas Jesus disse assim, usai as riquezas desse mundo caído para fazer amigo, para ajudar pessoas. Eu falo sobre isso lá também, tá? Mas o que Deus recebe no mundo espiritual não é esmola, porque para o brasileiro esmola, o que é esmola, irmão? Resto. Não, ele dava ajudas financeiras porque a tzedakah é um reparo que você faz na vida de um pobre, é um reparo social. É interessante isso, porque nos últimos tempos, o governo atual que está regendo o Brasil, ele está falando muito sobre isso, sobre uma justiça social financeira, que é a mesma linguagem que se usava na Bíblia. A igreja, irmão, ela perdeu essa autoridade, porque era nós que deveríamos estar fazendo isso na vida das pessoas, e não fazemos. Aí essa chave de revelação espiritual, que é fortíssima, que impacta as pessoas, tem sido usado no sistema político, e de uma forma negativa, a gente sabe, que é muito mais do que ajudar alguém, é comprar a alma da pessoa, mas isso é outro assunto. Vamos voltar aqui. Então, o que Deus recebe no mundo espiritual não é uma esmola. O que Deus recebe é o que está no seu coração. E o que é que está no seu coração na hora de ofertar? É o que Deus vai receber. No caso de Cornélio, piedade, misericórdia e compaixão. Aí o anjo chega para ele: Cornélio, além das tuas orações serem ouvidas, as tuas esmolas aos necessitados subiram
como uma oferta de que, irmão? De memorial. Aí aqui era outra pregação que eu tinha que fazer, só para falar dessa frase aqui. E memorial tem a ver com o que eu preguei domingo. Livro aberto, registro, e Deus se lembrar. Talvez na semana que vem, acho que eu vou incrementar esse entendimento sobre as 2 trombetas de prata que eram tocadas quando alguém ofertava. Acho que eu vou colocar isso quando eu for falar de Sedacá, quinta-feira que vem. Porque eram as trombetas que se tocavam para ativar a memória de Deus. E aí, o anjo está falando, as tuas ofertas subiu ao memorial. Essa palavra memorial fez você ser lembrado. Então, olha o poder que tem a oferta. Está rente a rente, paralelo com as orações. Ou seja, Deus não recebe só orações no mundo espiritual. As nossas ofertas, elas sobem e ativam a lembrança de Deus e fazem Deus se lembrar da gente. Então, quando você entende essas coisas, numa dinâmica profunda, você não é mais um crente que está fazendo por fazer. Eu vou dar uma ajuda por causa que ele é pobre. Eu vou dar uma oferta na igreja porque o pastor precisa. Tá bom, isso é válido, é uma verdade. Só que você está além disso. Você está fazendo isso porque você entendeu que isso pode também trazer respostas de Deus para a sua vida. Quantas ofertas e quantos dias de oração Cornélio fez? Não tem nenhuma ideia. O texto não diz. Mas ele estava fazendo isso continuamente. Até que o anjo chegou para ele e falou: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas e as tuas ofertas subiram como um memorial diante de Deus. E hoje eu estou aqui, Cornélio, então, para te trazer a resposta que você quer. E aí a gente sabe que depois daqui, o desdobramento foi Pedro receber Cornélio. Aí tem toda aquela dinâmica. Porque a resposta que ele queria eram respostas espirituais. Sobre coisas espirituais do seu ministério, da sua vida. Mas eu poderia trazer uma aplicação pessoal, que a resposta que eu quero talvez é na minha vida financeira, é na minha vida amorosa, para os meus filhos, para a minha família, não sei. Eu só sei de uma coisa, que o ato da gente ofertar, e quando a gente faz isso com o coração certo, com as intenções certas, pode ativar o mundo espiritual para Deus nos responder. E com essa palavra eu quero convidar você para ofertar. E é com esse entendimento. Coloque-se de pé no seu lugar aí, 2 minutinhos. Vamos orar, tá? A Bruna, ela está ali com QR Code. Se você quiser chamar ela para você ler o QR Code, abra aí o seu celular. Também tem envelope, que é uma coisa rara agora de ser usada na igreja, né? Quem é que tem dinheiro físico, irmão? Tá tudo aí nas internet da vida, né? Meu Deus do céu. Esses dias atrás eu estava pensando em mandar fazer envelope. Eu lembrei, moço, mas não está nem usando envelope mais, o povo nem. Só se for com QR Code na mão, para ler o QR Code, que o povo tudo está na tecnologia. Então, chama ela que ela passa aí e você lê. Enquanto isso, eu vou orar para Deus abençoar você. Tem maquininha também, quem quiser fazer no cartão, tá? Chama ela. Senhor Deus, nesse momento, Pai, dentro desse entendimento sobre Cornélio, eu quero agora apresentar a vida desse meu irmão, a vida dessa minha irmã, que está agora, meu Pai, ofertando, contribuindo. Senhor, cada uma dessas pessoas que está abençoando essa obra, eu quero agora, Pai, que o Senhor receba no mundo espiritual a oferta, meu Pai, como um memorial, como uma ativação da tua memória, para que também o Senhor se lembre dessa pessoa. E lembra-se, Senhor, para abençoar, para fazer milagres. Porque o que essa pessoa está fazendo agora
é muito mais do que um ato de dar um dinheiro para alguém. Essa pessoa está praticando a justiça. Essa pessoa está demonstrando o seu amor. Ou até mesmo essa pessoa está te louvando, te adorando através dessa oferta. E as palavras que às vezes nós não conseguimos falar na oração, a oferta ela tem o poder de falar. A oferta ela fala. Porque o escritor aos Hebreus disse que até hoje a oferta de Abel fala. Então, Pai, que essa oferta também fale aquilo que a gente não consegue expressar com palavras. Que essa oferta fale sobre bênçãos e milagres que essa pessoa quer receber, seja no seu casamento, na sua empresa, nos seus negócios, na sua saúde, na sua família, no seu ministério, vida espiritual. Senhor, fale no geral o que essa pessoa colocar diante de Ti, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha trazer essa resposta, meu Pai. Venha operar esse milagre. E eu te peço também, Senhor, que aqueles que hoje não têm condição de ofertar, que o Senhor, meu Pai, abra portas, gere milagres, faça, meu Pai, com que essa pessoa tenha condição, porque a Tua palavra diz lá em 2 Coríntios 10, ou melhor, 2 Coríntios 9, que o Senhor é quem dá a semente ao que semeia. Se é o Senhor que dá a semente para a gente semear, então entrega para esse homem, para essa mulher que hoje não tem condição, que talvez está nessa espera de um milagre também, e abençoa, abre portas, faz grandes coisas acontecer, meu Pai, na vida dos Teus filhos. Honra eles, meu Pai, e os abençoe poderosamente, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Pai, recebe no mundo espiritual cada uma dessas contribuições, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aproveitar que você está de pé, nós vamos finalizar. Lembrando, domingo então, nós não teremos o culto aqui, vamos estar lá. Convido todos vocês, vá para almoçar conosco, vá para estar conosco lá, um períodozinho. Eu tenho certeza que vai ser bom, vai ser bênção, tá? Vá para participar lá conosco. Uma tarde de bênção. Manhã e tarde, né? E eu tenho certeza que vai ser uma maravilha. Estenda as suas mãos assim comigo e diga assim comigo: que a graça, a comunhão, a consolação, a unção, o amor de Deus seja sobre a minha vida, sobre a minha família, não só hoje, mas por todo sempre. Amém? Que Deus abençoe vocês. Então eu aguardo vocês lá na chácara, tá? Nós vamos estar compartilhando e mandando para todo mundo lá no grupo da igreja. Lucas, desliga lá para nós. Desliga lá tudo lá. Tranque em casa.